Bom, gente, próxima questão então. Uma questão sobre eu e mim. Vamos dar uma olhada. Se eu tenho assim, não havia nenhuma tarefa para eu ou para mim. Aqui eu não preciso de um pronome pessoal do caso reto. Aqui eu não preciso de um sujeito. Então eu tenho que usar um pronome pessoal do caso oblíquo. Não havia tarefa para mim. Agora, não é tarefa para eu desenvolver este tema ou tarefa para mim desenvolver este tema. Calma, não faz de ouvido. De ouvido você aprendeu. Não existe para mim fazer, para mim desenvolver. Vou botar para eu desenvolver. Pensa, gente. Essa frase está em ordem? Ela está começando com o sujeito? Não, o sujeito não está antes do verbo. Senão o sujeito não está antes do verbo, eu tenho que puxar o sujeito para antes do verbo. O sujeito aqui vai ser desenvolver este tema. Isto aqui é um sujeito que contém verbo no infinitivo. É aquele sujeito que eu comentei hoje, o sujeito oracional, que a gente não costuma ver na escola, mas que a Fundação Carlos Chagas cobra muito. Puxa o sujeito para o início da frase, que é a posição mais tradicional dele. Vai ficar desenvolver este tema, continua. Não é tarefa para mim. Lembrem-se, puxem o sujeito para o início da frase, antes de fazer uma questão como essa. Depois, este tema não é tarefa para blá 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 desenvolver. Nessa frase agora, este tema é o sujeito. Ele já está aqui no começo, então não preciso mexer nele. O verbo é está ligado no sujeito este tema. Então agora eu preciso do sujeito do verbo desenvolver. Quem vai ser o sujeito do verbo desenvolver? Vai ser esse cara aqui, essa lacuna. Se essa lacuna eu vou preencher com um sujeito, tem que ser um pronome reto ou um pronome oblíquo? Um pronome reto. Tem que ser eu. Este tema não é tarefa para eu desenvolver por enquanto. Depois, é mais fácil para blá 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 acreditar nessa história do que para ele. Para eu acreditar ou para mim acreditar? De novo, não façam de ouvido. Pensa. A frase está começando com o sujeito? Não, gente. Quem é o sujeito? Quem é que é mais fácil? É o acreditar nessa história. Acreditar nessa história é o sujeito, com verbo no infinitivo. É o tal do sujeito oracional. Puxa o sujeito para o início da frase. Vai ficar acreditar nessa história, o quê? É mais fácil para mim do que para ele. Então, antes de completar, puxem o sujeito para o início. Aí não tem dúvida. Mim, eu, mim, gabarito, B de bola. Ok? Tranquilo, tranquilo. Mais uma questão aqui, gente. Assinale a alternativa em que o pronome lhe tem valor possessivo. Questão do TRT, viu? Gente, em qual dessas frases a palavra lhe tem valor possessivo? Então, isso aqui é um pouco gramática e um pouco de interpretação de texto. Vamos de baixo para cima para pensar, gente? Informaram-lhe o resultado da prova realizada ontem. Esse lhe quer dizer que informaram a ele. É um objeto indireto. Informaram o resultado a ele. Não tem valor possessivo. Depois, seus amigos escreveram-lhe um singelo poema. Quem escreve, escreve alguma coisa, um singelo poema, para ele. Se é para ele, de novo, eu tenho um objeto indireto. Não indica valor possessivo. Depois, basta-lhe uma palavra apenas. Uma palavra basta a ele. Também não indica posse. É outro objeto indireto. Agora, dei-lhe indicações completamente seguras. Dei indicações, objeto direto, a quem? A ele, objeto indireto. Então, em B, C, D e E, esses lhes todos estão virando objetos indiretos. E esse tal de valor possessivo? Gente, valor possessivo não tem a ver com objeto indireto. Quem indica posse, normalmente, no português, é o adjunto adnominal.
Pensa, se eu digo caiu-lhe nas mãos um belo romance de José de Alencar. É caiu nas mãos a ele? Não. É caiu nas mãos dele. Mãos de alguém. Está acompanhando o substantivo concreto, mãos. Gente, o que a gente viu? Se mãos é substantivo concreto e esse lhe está acompanhando mãos, quem é que acompanha substantivo concreto? É o adjunto adnominal, que é quem tem valor possessivo. Logo, o gabarito dessa questão é letra A. Ok? É um outro modelo de questão de o e lê, que não pede para você completar com o e lê, mas para analisar o uso dessas palavras. Vejam que é uma questão que a Fundação Carlos Chagas cobra constantemente. Bom, mais uma. Para a gente terminar esse tópico que é tão importante para o nosso concurso. Gente, essa aqui também Fundação Carlos Chagas. Se eu digo desejo, blá, 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 o favor, e blá, 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 a participar da reunião, blá, 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 já me referia. Vamos pensar. O primeiro verbo aqui é agradecer. Gente, o verbo agradecer é um verbo transitivo direto, o quê? E indireto. Como é que eu sei? Porque quem agradece, agradece algo a alguém. Se quem agradece, agradece algo a alguém, algo não tem preposição, é um objeto direto. A alguém é um objeto indireto. Vamos pensar nesse caso aqui? Desejo, blá, 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 o favor. O favor tem preposição? Não. É o objeto direto. Logo, o que eu tenho que colocar aqui agora é o objeto indireto. Vai ser o a alguém. Desejo agradecer-lhe o favor. Eu já tinha colocado o objeto direto, agora eu tenho que colocar o objeto indireto. Lembrando a vocês que, quando um verbo tem dois complementos, é sempre um de cada tipo. É um OD e um OI. Nunca tem verbo com dois ODs. Nunca tem verbo com dois OIs. É sempre um de cada, ok? Eu já tinha o OD, então eu tenho que colocar o OI. OI a gente sabe que é o ou lhe, lhe. Então, isso já me permite eliminar a letra A, a letra C, ok? Então, vamos continuar. Desejo agradecer-lhe o favor e blá, blá, blá a participar. Vamos pensar agora no verbo convidar. Gente, quem convida, convida alguém a algo ou para algo. De novo, é um verbo de dois complementos. É um verbo transitivo direto e indireto. Convidar alguém, sem preposição. Objeto, direto. A algo, com preposição. Objeto, indireto. Se quem convida alguém a algo, eu tenho um OD e um OI, eu tenho que voltar lá na frase. E perceber que desejo agradecer-lhe o favor e convidar blá, blá, blá a participar da reunião. Em a participar da reunião, eu já tenho um objeto com a preposição a. Se esse é uma preposição, é um objeto indireto. Se eu já tenho o objeto indireto, o que eu tenho que colocar nessa frase agora tem que ser o objeto direto. O ou lhe? O. Só que convidar termina com R. Então vai ficar convidá-lo. O, porque é objeto direto. O L virando lo, porque o verbo terminava em R. Então, desejo agradecer-lhe o favor e convidá-lo a participar da reunião, blá, 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 já me referia. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Normalmente, a gente fala a reunião que me referia. Só que aqui tem o verbo referir-se. E quem se refere a alguma coisa. Essa preposição a tem que aparecer aqui, junto com o pronome relativo, que é tema da nossa próxima aula. Se aqui
eu tenho a preposição junto com o pronome relativo, eu tenho que colocar da reunião a que já me referia. Então, eu preciso agradecer-lhe, convidá-lo e a que. O gabarito da questão vai ser letra B de bola. Ok, gente? Bom, agora vocês vão continuar estudando, praticando, fazendo mais exercícios e a gente continua na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço e bons estudos para vocês.